Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues, e quero convidá-los para me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho diariamente a minha leitura. E hoje neste vídeo nós vamos fazer a leitura do terceiro capítulo do romance A Mão e a Luva do Machado de Assis. E o título desse capítulo é Ao Pé da Cerca. Lembrando que no capítulo anterior, o Estevão estava hospedado na casa do Luiz e ele, no jardim, avistou um roupão de uma linda donzela e ficou ali admirando. Vamos então ver a continuação. A primeira coisa que Estevão pôde descobrir é que a vizinha era moça. Via-lhe o perfil em cada aberta que deixavam as árvores, um perfil correto e puro como de escultura antiga. Via-lhe a face cor de leite, sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos. Não penteados de vez, mas frouxamente atados no alto da cabeça, com aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres belas. O roupão de musseline branco, finamente bordado, não deixava ver toda a graça do talhe, que devia ser e era elegante, dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação, sem nada pedir ou pedindo pouco. A tesoura da costureira. Todo o colo ia coberto até o pescoço, onde o roupão era preso por um pequeno broche de safira, um botão do mesmo mineral, fechada em cada pulso as mangas estreitas e lisas, que rematavam em folhos de renda. Estevão, da distância e na posição em que se achava, não podia ver todas essas minúcias, que aqui lhes aponto em desempenho deste meu dever de contador de história. O que ele viu, além do perfil, dos cabelos e da tez branca, foi a estatura da moça, que era alta, talvez um pouco menor do que parecia com o vestido roçagante que levava. Pôde ver-lhe também um livrinho aberto nas mãos, sobre o qual pousava os olhos, levantando-os de espaço a espaço, quando lhe era mister voltar a folha e deixando-os cair outra vez para embeber-se na leitura. E assim, andando, sem cuidar que a visse alguém tão sereno e grave, como se atravessara um salão. Estevão, que não tirava os olhos dela, mentalmente pedia ao céu a fortuna de a ter mais próxima e ansiava por vê-la chegar à rua que lhe ficava adiante. Contudo, era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era, vista assim de perfil, a escapar por entre as árvores. O jovem bacharel, para não perder o cestro dos primeiros tempos, avocava todas as suas reminiscências literárias. A desconhecida foi sucessivamente comparada a um serafim, a uma fada de Shakespeare, a tudo quanto na memória dele havia mais aéreo, transparente, ideal. O Estevão, nós já vimos no capítulo anterior que ele é muito romântico, então tudo para ele acaba virando poesia, acaba virando algo para se admirar. No capítulo anterior ele ficou encantado com o buço de uma cantora que estava lá no teatro, né, de uma cantora de ópera, e aqui nós vemos o Estevão também admirando de longe essa vizinha que estava na janela de roupão e tudo mais. Ele estava ali encantado com ela. Enquanto ele trabalhava o espírito nestas comparações poéticas, não descabidas, se quiserem, em tal lugar e ao pé de tão graciosa criatura, ela seguia lentamente e chegara à encruzilhada das duas grandes ruas da chácara. Estevão esperava que voltasse à direita, isto é, que viesse para o lado dele, mas, sobretudo, receava que seguisse pela mesma rua adiante e se perdesse no fundo da chácara. A moça escolheu o meio termo, voltou à esquerda, dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso e regular. Então ele está lá olhando, querendo saber quem é a moça, tentando ver o rosto da moça, mas ele não consegue. A chácara não era em demasia grande e, por mais lento que fosse o passo da madrugadora, não gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara.
Mas ali, ao pé daquele coração juvenil e impaciente, cada minuto parecia, não direi um século, seria abusar dos direitos do estilo, mas uma hora lhe parecia com certeza. A moça, entretanto, chegando ao fim, parou alguns instantes, pousou a mão nas costas de um banco rústico que ali havia e enfrentava com outro colocado na extremidade oposta. A outra mão descaíra-lhe e os olhos também, o que magoou o seu curioso observador. Seriam saudades de alguém? Estevão sentiu uma coisa, o que chamaria ciúme antecipado, mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna. A inveja é um sentimento mau, mas nele que nascera para amar, e que, além disso, tinha em si o contraste do nascimento com o instinto, um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante, nele a inveja era quase um sentimento desculpável. A moça voltou e veio pela rua adiante. Enfim, disse consigo Estevão, vou contemplá-la de mais perto. Ao mesmo tempo receoso de que, descobrindo ali um estranho, guiasse os passos para casa, Estevão afastou-se do lugar em que ficara, resoluto a aparecer quando ela estivesse próxima à cerca do jardim. A moça vinha andando com o livro fechado e os olhos ora no chão, ora nas andorinhas, que esvoaçavam na chácara. Se trazia saudades, não se lhe podiam ler no rosto, que era quieto e pensativo, sim, mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza. Estevão, do lugar onde estava, podia examinar-lhe as feições sem ser visto por ela, mas foi justamente do que não cuidou desde que lhes pôde distinguir. Valia a pena, entretanto, contemplar aqueles grandes olhos castanhos, meio velados pelas longas, finas e bastas pestanas, não aviosos nem quebrados, como ele os cuidara ver, mas de uma beleza severa, casta e fria. Valia a pena admirar como eles comunicavam a todo o rosto e a toda a figura um ar de majestade tranquila e senhora de si. Não era ela uma dessas belezas que ao mesmo tempo se subjugam o coração, acendem os sentidos. Falava a inteligência primeiro do que ao coração. Tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza daquela criatura, meia estátua e meia mulher. Tudo isto podia ver e considerar o nosso bacharel. A verdade, porém, é que a nenhuma destas coisas atendeu. Desde que distinguira as feições da moça, ficou como tomado de assombro, com os olhos parados, a boca entreaberta, fugindo-lhe a vida e o sangue todo para o coração. A moça chegara à cerca, esteve de pé algum tempo, olhou em redor e por fim voltou-se no banco que ali havia, dando as costas para o jardim de Luís Alves. Abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara, tão só consigo, tão embebida no livro que tinha diante, que não a despertou o humor, aliás, sumido dos passos de Estevão nas folhas secas do chão. Teria percorrido meia página quando Estevão, reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela, proferiu este simples nome: Guiomar. Gente, esta vizinha linda e maravilhosa que ele está admirando e que parece ser admirada pelo próprio Luís também, é a Guiomar. Pois é, lá no primeiro capítulo, nós conversamos sobre a Guiomar, aquela moça que na época tinha 17 anos e que terminou o relacionamento com o Estevão e ele ficou acabado. Vocês estão lembrados? Então, é a Guiomar. A moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado de onde partira a voz. Ao mesmo tempo, levantara-se. A impressão que lhe produzira, e não sei se também algum ar de cólera que lhe notasse no rosto, e além de tudo, o remorso de não haver sufocado aquele grito do seu coração, fez com que Estevão, quase no mesmo instante, murmurasse em tom de súplica: perdoe-me, fui uma centelha do passado que estava debaixo da cinza, apagou-se de tudo. Guiomar, sabemos agora que era este o seu nome, olhou séria e quieta para o seu mal-aventurado interruptor 2 longos e mortais minutos.
Estevão, confuso e vexado, tinha os olhos em terra, o coração palpitava-lhe com força, como a despedir-se da vida. A situação era em demasia aflitiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais. Estevão ia cortejá-la e despedir-se, mas a moça, com um sorriso de mais piedade que afeto, murmurou: "Está perdoado." Caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão, que ele apertou. Apertou não é bendito, em que ele tocou apenas o mais cerimoniosamente que podia e devia naquela situação. Então, ela foi cumprimentá-lo. E depois ficaram a olhar um para o outro, sem se atreverem a dizer nada, nem a sair dali, a verem ambos o espectro do passado, aquele tão amargo passado para um deles. Para quem, né? Que o passado foi amargo, para o Estevão. Guiomar foi a primeira que rompeu o silêncio, fazendo a Estevão uma pergunta natural, como não podia deixar de ser naquelas circunstâncias, mas ainda assim, ou por isso mesmo, a mais acerba que ele podia ouvir. Há 2 anos que nos não vemos, creio eu. Há 2 anos, murmurou Estevão, abafando um suspiro. Já está formado, não? Lembra-me ter lido o seu nome. Estou formado. Sabe que era o desejo maior de minha tia. Não a vejo há muito tempo, interrompeu Guiomar. Eu saí do colégio logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a convite da baronesa, minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando que eu já não tinha que aprender e que não me convinha ensinar. De certo, assentiu Estevão, minha tia é que não deixou nem podia deixar de ensinar, acabou no ofício. Acabou? Morreu. Ah, morreu há cerca de 1 ano. Era uma boa criatura, continuou Guiomar depois de alguns instantes de silêncio. Muito carinhosa e muito prendada, devo-lhe o que aprendi. Está admirando esta flor? Estevão, apanhando-o em flagrante delito de admiração, não da flor, mas da mão que a sustinha, uma deliciosa mão que devia ser por força a que se perdeu da Vênus de Mila. Estevão balbuciou. Com efeito, é linda, mas na verdade ele estava admirando a mão da Guiomar que estava segurando a flor, né? Há muita flor bonita aqui na chácara. A baronesa tem imenso gosto a estas coisas e o nosso jardineiro é homem que sabe do seu ofício. Aquele natural acanhamento da primeira ocasião foi desaparecendo aos poucos e a conversa veio a ser não tão familiar como outrora, mas em todo caso menos fria do que a princípio estivera. Havia, contudo, uma diferença entre os dois. Ele, sem embargo do desembaraço, sentia-se abalado e comovido. Claro, né? Ele estava abalado, estava comovido por revê-la depois de 2 anos. Ela, porém, vencido o sobressalto do princípio, mostrava-se tranquila e fria, sempre polida e grave, risonha às vezes, mas de um risonho à flor do rosto, que não lhe alterava a serenidade e compostura. O sítio e a hora eram mais próprios de um idílio que de uma fria e descolorida prática. Um céu claro e límpido, um ar puro, o sol a coar por entre as folhas, uma luz ainda frouxa e tépida, a vegetação em derredor, todo aquele reviver das coisas parecia estar pedindo uma igual aurora nas almas. Esta é que deviam falar ali a sua língua delas, amorosa e cândida, em vez da outra, cortês, elegante e rígida, que a nenhum deles desprazia de certo, mas que era muito menos voluntária nos lábios de Estevão. Guiomar falava com certa graça, um pouco hirta e pausada, sem viveza nem calor. Então, enquanto o Estevão estava lá, né, todo comovido em reencontrar a Guiomar se mantinha fria. Estevão, que a maior parte do tempo ficara a ouvi-la, observava entre si que as maneiras da moça não lhe eram desnaturais, ainda que podiam ser calculadas naquela situação. A Guiomar que ele conhecera e amara era o embrião da Guiomar de hoje, o esboço do painel agora perfeito. Faltava-lhe outrora o colorido, mas já se lhe viam as linhas do desenho. A conversa durou cerca de 3/4 de hora, uma migalha de tempo para ele que desejara muito mais. Mas era preciso acabar, ela foi a primeira a dizer:
O Senhor fez-me perder muito tempo. Olha só o que ela fala, o Senhor fez-me perder muito tempo. Há talvez uma hora que estamos aqui a conversar. Era natural depois de 2 anos, 2 anos. Mas o que não era natural, continuou ela mudando de tom, era atrever-me a falar com um estranho tão pouco elegante, elegantíssimo, pelo contrário. O Senhor tem sempre um cumprimento de reserva. Vejo que não perdeu o tempo na academia. Vou-me embora, são horas da baronesa dar o seu passeio pela chácara. Será aquela senhora que ali está no alto da escada? Perguntou Estevão. Ela mesma, respondeu Guiomar. Está à espera que ele vá dar o braço. E com um gesto friamente fidalgo, estendeu a mão a Estevão, dizendo: passe bem, doutor, estimei vê-lo. Estevão tocou-lhe levemente na mão fina e macia e inclinou-se respeitoso. A moça caminhou para casa. Ele acompanhou-a com os olhos, admirando a gentileza com que ela, desta vez, a passo acelerado, resvalava por entre as árvores até subir as escadas da casa. Viu-a dar o braço à madrinha, descerem e seguirem vagarosamente pelo mesmo caminho por onde Guiomar seguira da primeira vez. Estevão ainda ficou algum tempo encostado à cerca na esperança de que ela olhasse ou dirigisse os passos para aquele lado. Ela, porém, passou indiferente, como se nem da existência dele soubera. Estevão retirou-se dali cabisbaixo e triste, batido de contrários sentimentos, cheio de uma tristeza e de uma alegria que mal se combinavam, e por cima de tudo isso, o eco vago e surdo desta interrogação: entro num drama ou saio de uma comédia? E aqui finalizamos o capítulo 3. O Estevão, então, hospedado na casa do Luiz, ele descobre que a vizinha do amigo Luiz é a tal da Guiomar. Ele ficou todo comovido, romântico que era, né? Ficou todo comovido em reencontrá-la e ela parecendo não tá nem aí. Extremamente indiferente. Esta é a Guiomar. Então é isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.